Porque se tudo que foi feito já gerou toda essa polarização, esse discurso de ódio, se tudo que foi feito, mesmo com combate efetivo, já gera dúvidas em grande parcela da população, imaginem com a utilização da inteligência artificial. Há necessidade de sanções duras, severas, para que aqueles que se utilizem da inteligência artificial para desvirtuar a vontade do eleitor e atingir o poder, ganhar as eleições, saibam que se utilizarem disso e for comprovado, o registro será cassado, o mandato será cassado e serão inelegíveis. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o combate à inteligência artificial nas eleições necessita, de forma muito clara, aquele que utilizou a inteligência artificial para desinformar o eleitor, aquele que fraudou vídeos, fraudou áudios para desinformar, só há uma sanção possível: cassação do registro, se já tivesse sido eleito, cassação do mandato e inelegibilidade. Me parece que devemos avançar em 2 pontos. O primeiro é na regulação das redes sociais. Venho debatendo isso há muito tempo, venho insistindo nisso. Esse ano, primeiro semestre, o Congresso Nacional chegou a discutir, a Câmara dos Deputados, depois não aprovou a urgência. Nós temos que voltar a isso. Há necessidade premente de uma regulamentação. Eu costumo dizer sempre que a regulamentação bastaria um único artigo. Eu, nesse caso, sou minimalista. Nós não podemos querer definir o que são notícias fraudulentas, porque isso é impossível. Fica uma peneira, onde você consegue conter, abre um outro buraco. Mas a ideia seria um único artigo. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. A mesma responsabilidade que as empresas de mídia têm, as Big Techs terão também. Ora, mas nós, Big Techs, somos simplesmente depósitos de notícias, de artigos, de informações. À medida em que monetizam, à medida em que ganham dinheiro em cima disso, à medida em que os seus algoritmos direcionam para determinadas notícias, não são mais depósitos, são partícipes da divulgação desses artigos, dessas notícias, desses vídeos. E se economicamente faturam em cima disso, civil e penalmente devem ser responsabilizadas também para que realizem um autocontrole. Realizem um autocontrole como realizam hoje em relação à pedofilia, à pornografia infantil, a direitos autorais. Nós temos que ter em mente, de forma muito clara, que a utilização das redes sociais para a disseminação da desinformação e a possibilidade agora, que já verificamos, e a Leila bem colocou nas eleições da Argentina, desse ingrediente novo, a inteligência artificial, para otimizar a desinformação, isso tem uma causa e isso tem uma finalidade. Os instrumentos vão se aperfeiçoando. Os instrumentos, lamentavelmente, vão melhorando. E não é que as redes sociais são ruins, a inteligência artificial é ruim, não é isso. A utilização maléfica desses instrumentos tem uma causa e uma finalidade. A causa nós pegamos lá atrás, e a finalidade é sempre a mesma: é atacar a democracia, corroer os pilares das democracias ocidentais para manutenção do poder ou conquista de poder de regimes autoritários, de regimes de extrema-direita. Essa é a finalidade. E o que gerou isso, a causa lá atrás, foi a percepção de que um instrumento que nasceu para a democracia, um instrumento que
nasceu na sua utilização nas eleições, na sua utilização para convocação do direito e exercício do direito de reunião, da livre expressão, nas primaveras árabes, que foi a utilização das redes sociais para questões políticas. Se nós recordarmos, isso nasceu lá atrás em países não democráticos que censuravam a imprensa, restringiam a liberdade de expressão, impediam o direito de reunião, e as redes sociais, ainda no início, foram utilizadas para que a população pudesse rapidamente se reunir, pudesse rapidamente buscar instrumentos democráticos. E o que alguns teóricos e políticos de extrema-direita, populistas, e devemos reconhecer de forma absolutamente competente, fizeram? Capturaram essas redes sociais, começaram a manipular a desinformação e passaram a manipular essa desinformação com instrumentos que até então eram utilizados somente para obter lucro na questão econômica, na questão comercial, diríamos assim, no capitalismo selvagem. As redes sociais utilizavam, as big techs utilizavam algoritmos para chegar a consumidores, identificar o que aquela pessoa consultava do ponto de vista de consumo, de compras, o que aquela pessoa gostava, os algoritmos direcionavam produtos semelhantes àqueles procurados por aquela pessoa. E, obviamente, uma vez monetizados, essas redes sociais, elas levavam àquela pessoa produtos semelhantes ou produtos que poderiam substituir o que essa pessoa procurava por produtos, obviamente, dos anunciantes dessas big techs, que, lamentavelmente, até hoje, são consideradas empresas de tecnologia, em que pese faturarem mais de mídia do que todos os demais canais de mídia. Aquilo que começou a ser utilizado via algoritmos, via direcionamento, para formar bolhas de consumo, visando aí sim o lucro, se verificou num determinado momento que os mesmos instrumentos poderiam ser utilizados para atingir o poder político. E, a partir disso, esses mecanismos nas redes sociais, eles passaram a direcionar via algoritmos mensagens para essas pessoas, num primeiro momento, mensagens verdadeiras, para ganhar, diríamos assim, a confiança dessa pessoa. Num segundo momento, mensagens, uma somatória de mensagens verdadeiras com uma conclusão falsa. Todos nós sabemos que é possível construir toda uma narrativa falsa, mas com dados verdadeiros, a manipulação de dados, para, num terceiro momento, aí sim bombardear essas pessoas com mensagens ideológicas e, principalmente, mensagens de ódio, antidemocráticas, contra o sistema, para corroer a democracia por dentro. O eleitor passou a sofrer uma verdadeira lavagem cerebral com notícias fraudulentas, com pseudo-verdades manipuladas para atingir a sua consciência no momento dele escolher. A desinformação atua ilicitamente, inconstitucionalmente, atua na vontade do eleitor, desvirtuando a vontade do eleitor.